Exemplo 1. Então, no exemplo 1, eu vou considerar a função f de x igual a 3x menos 1 se o x é menor que 2 e 7 menos x se o x é maior ou igual a 2. Então, no item A, a gente quer mostrar que a f é contínua em x igual a 2 e no item B, a gente quer calcular as derivadas laterais. Tá? Então, vamos ver primeiro o gráfico dessa função. Vamos ver como que fica o gráfico dessa função. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, para x igual a 0, a gente tem, então, no 2, uma mudança de comportamento. Né? Então, para x igual a 2, eu vou ter 7 menos 2, 5. Então, vai estar na altura 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai vir aqui na altura 5. Então, vamos marcar aqui em azul. Altura 5. Bom, acima de 2, eu tenho a reta 7 menos x. Então, no 3, por exemplo, ela vai cair sempre 1, porque vai ficar 7 menos 3, 4. Então, ela vai cair aqui no 4. Depois, aqui no 4, ela vai ficar 7 menos 4, 3. Vai ficar aqui na altura 3. Né? Então, aí a reta é essa aqui. E assim por diante. Tá bom? E para x menor do que 2? Para x menor que 2, ele é 3x menos 1. Então, para x igual a 1, eu vou obter quanto? 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, aqui vai ficar x igual a 2. Para x igual a 0, eu vou ficar com menos 1. X igual a 0, vai ficar menos 1 aqui embaixo. E para x igual a menos 1, já vai ficar menos 4. Já vai lá para baixo. Né? Então, eu vou ter uma retinha aqui. Ok? Ok? Então, essa que é a ideia. Então, aqui é o gráfico, né? Mais ou menos o gráfico dessa função f. Tá? Então, olha só, ela faz um bico aqui, né? Mas ela não tem salto no 2. Tá? Aqui é uma função, sempre que eu tenho uma função dada por duas expressões, quando ela muda de expressão tende a ter um salto, mas nesse caso não tem. Então a ideia é por isso que vai ser contínua em x igual a 2. Mas a gente vai mostrar algebricamente por que isso acontece. Tá? Mas esse aqui é o gráfico. Então vamos lá. Então olha só, ele faz um bico. Como faz um bico, ela não vai ser derivável. Tá? Então, essas derivadas laterais aqui vão existir, só que vão dar números diferentes. Vamos confirmar, então. Então, no item A, a gente quer mostrar que ela é contínua em x igual a 2. Então, para mostrar que uma função é contínua em x igual a 2, tem que fazer o limite para x tendendo a 2 de f de x. Então, isso vai ficar o limite para x tendendo a 2. No entanto, olha só, como x tende a 2 e a função tem duas expressões, então vai depender do lado que eu estou me aproximando de 2. Então eu vou ter que calcular primeiro o limite à direita e depois o limite à esquerda, né, e verificar. Só que o limite à direita, então quer dizer que eu estou me aproximando de 2, mas com valores maiores do que 2. Se o x é maior que 2, então significa que a função tem essa cara. Então é 7 menos x. 7 menos x é um polinômio de grau 1. Né? Então, para calcular, ele é contínuo. Então, eu posso substituir o valor de x igual a 2. 7 menos 2 vai ficar 7 menos 2, 5. Então, esse é 5, tá? Que coincide com o valor da função no 2, que é exatamente 5. Beleza, então esse funcionou. E o limite à esquerda? Então, se o limite à esquerda existir e for igual ao limite à direita, então o limite real vai existir e vai dar o mesmo valor e, portanto, ela vai ser contínua. Então, o limite quando o x tende a 2 pela esquerda, então ele tende a 2, mas com valores menores do que 2. Valores menores do que 2, a função tem essa expressão, que é 3x menos 1. 3x menos 1 é um polinômio de grau 1. Então, quando eu estou fazendo esse cálculo do limite, é só substituir o valor. Então, coloca 2 aqui, 2 vezes 3, 6, menos 1,
5, que é exatamente o valor da função no ponto. Então, como o limite para x tendendo a 2 pela direita de f de x é igual ao limite para x tendendo a 2 pela esquerda de f de x, e isso é igual a f de 2, então o limite para x tendendo a 2 de f de x é igual a f de 2 e, consequentemente, o que a gente vai ter? Consequentemente, teremos que a função é contínua. Então, f é contínua em x igual a 2, como a gente queria mostrar. Tá? Então, essa aqui é a verificação dessa função, verificar se essa função é contínua em x igual a 2. Letra B. Então, vamos lá. No item B, a gente quer calcular as derivadas laterais. Então, vamos calcular primeiro f mais f' mais de 2. Então, esse é o limite para x tendendo a 2 pela direita de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Então, isso vai ficar o limite para x tendendo a 2 pela direita, f de x. Quem é f de x? Bom, como x tende a 2 à direita, então x tende a 2 com valores maiores do que 2. X maior que 2, então quer dizer que a expressão de f de x é 7 menos x. O valor da f no 2 é 5, então menos 5, dividido por x menos 2. Então isso vai ficar o limite para x tendendo a 2 pela direita, d. Então eu tenho aqui menos x, aí 7 menos 5, então vai ficar menos x mais 2. Só que eu posso tirar um menos em evidência. Então, x menos 5, menos 2, sobre x menos 2. Tá? Então, note que aqui vai ficar menos x, aí 7 menos 5 dá 2. Menos x mais 2. Só que tira um menos em evidência, vai ficar menos, entre parênteses, x menos 2. Menos com mais, menos com menos, mais. Okay? Então, esse cancela com esse, vai ficar com o limite para x tendendo a 2 pela direita de 1, que é igual a 1. Ok? Então, o limite deu 1. E o limite à esquerda agora? Derivada à esquerda, f menos linha de 2 é o limite para x tendendo a 2 pela esquerda de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Quanto vale f de x para x tendendo a 2 com valores menores do que 2? Vale 3x menos 1. Então aqui vai ficar 3x, limite, para x tendendo a 2 pela esquerda, de 3x menos 1, menos 5, dividido por x menos 2. Então isso aqui vai ficar o limite para x tendendo a 2 pela esquerda, de 3x menos 6 sobre x menos 2. Então esse é o limite para x tendendo a 2 pela esquerda, de quanto? Bom, aqui eu posso tirar o 3 em evidência, escrever 3 vezes x menos 2, dividido por x menos 2. Então esse cancela com esse, eu vou ficar com o limite para x tendendo a 2 pela esquerda de 3. Então isso é 3. Ok? Então quer dizer que a derivada à direita deu 1 e a derivada à esquerda deu 3. Certo? Consequentemente significa que as derivadas laterais existem, mas são diferentes. Então o gráfico tem um bico, como a gente observou no gráfico.